Olá, alunos do terceirão, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática revisional, nós vamos estudar algumas características e propriedades dos triângulos, com foco principalmente no triângulo retângulo. Então, nós vamos ver hoje o Teorema de Tales, a semelhança de triângulos, o Teorema de Pitágoras, as relações métricas no triângulo retângulo e as razões trigonométricas. Espero que vocês tenham bom proveito e bons estudos. Bom, então o que diz o Teorema de Tales? Se eu tenho feixe de retas que são paralelas, a reta A, B e C são paralelas, e nós temos duas retas concorrentes, que é a reta R e a reta S. Então, a intersecção dessas retas formam segmentos que têm uma propriedade de manter a proporção entre os seus lados correspondentes. Então, segmentos de reta que estão na reta R é proporcional a segmentos que estão à sua frente na reta S. Então, eu posso dizer que AB dividido para BC, isso é igual a DE dividido para EF. Então, esse é o Teorema de Tales. De modo intuitivo, o que eu posso observar? Que se eu tenho um pedaço de reta medindo 1 km e à sua frente eu tenho um outro pedaço medindo 1,2 km. Se eu tenho abaixo um segmento medindo 2 km, logo o segmento à sua frente vai medir quanto? 2,4 km. Pois do lado esquerdo nós tínhamos 1 km que depois dobrou para 2. Então, do lado direito, eu tenho 1,2 km que dobrando vai dar 2,4 km. Caso eu não soubesse disso intuitivamente, eu aplico o Teorema de Tales. 1 dividido para 2 é igual a 1,2 dividido para x. Façamos a regra de 3 e temos que x é igual a 2,4 km. Vamos agora resolver uma questão envolvendo o Teorema de Tales na prática. 3 terrenos com frentes para a rua A e B estão representados na figura a seguir. As divisas entre os lotes são paralelos entre si e perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 54 metros, 72 metros e 90 metros. Sabendo que a frente do lote 2 para a rua B mede 80 metros, calcule as medidas das frentes dos lotes 1 e 3 para a rua B. Então, vou chamar essas medidas de x e de y. Eu oriento vocês a pausarem o vídeo e tentarem resolver, posteriormente acompanhe a resposta. Chamando de y a medida da frente do lote 1 para o lote B, nós temos que, pelo Teorema de Tales, 72 dividido para 54 é igual a 80 dividido para y. Então, basta fazer a regra de 3 e nós temos que 72y é igual a 4.320, então y é igual a 60 metros. Agora, chamando de x a medida da frente do lote 3 para a rua B, temos que, pelo Teorema de Tales, 90 dividido para 72, isso é igual a x dividido para 80. Façamos a regra de 3 e teremos que 72x é igual a 7.200. Logo, x é igual a 100 metros. Portanto, as medidas são 60 e 100 metros, respectivamente. Vejamos a aplicação do Teorema de Tales na física para transformarmos uma temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit. Observando os dois termômetros, temos que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Logo, quantos graus Fahrenheit correspondem a 36,5 graus Celsius? Nós vamos aplicar aí o Teorema de Tales. De que forma? 36,5 menos 0 dividido para 100 menos 0, isso é a mesma coisa que a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32. Então, percebam que, usando o Teorema de Tales,
a razão entre o segmento menor dividido pelo segmento maior da esquerda é igual ao segmento menor dividido pelo segmento maior da direita. Agora basta realizar as subtrações, aplicar a regra de 3 e resolver a equação, obtendo que a temperatura em graus Fahrenheit é 97,7 graus Fahrenheit. Portanto, 36,5 graus Celsius é igual a 97,7 graus Fahrenheit. Vejamos agora a aplicação da semelhança de triângulos na prática. Dois triângulos são semelhantes quando a razão entre os seus lados é igual e quando existe uma congruência entre os seus ângulos. Nesse caso, os dois triângulos abaixo, que você pode observar a partir da sombra projetada pelo Sol, são semelhantes. Então, suponhamos que a varetinha meça 1 metro e a sua sombra meça 2,5 metros. Já a sombra da pirâmide mede 100 metros. Então, qual a sua altura? Então, percebam que esses triângulos são semelhantes. Então, podemos usar a semelhança de triângulos. 1 dividido para 2,5, isso é igual à altura dividido para 100. Ou seja, a altura da vareta dividido pela sombra da vareta, isso é igual à altura da pirâmide dividido pela sombra da pirâmide. Basta fazer a regra de 3. Então, nós temos que 2.000H é igual a 100. Então, H é igual a 100 dividido para 2,5, que para tirar a vírgula multiplicamos por 10 em cima e embaixo da fração. Nós temos que 1.000 dividido para 25 é igual a 40 metros. Então, essa é a altura da pirâmide. Um outro exemplo, um obelisco de 12 metros de altura projeta, num certo momento, uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para, em pé, continuar totalmente na sombra. Então, olha só, eu tenho aí a altura do obelisco, que é 12 metros, e a sua sombra projetada de 4,8 metros. E temos uma pessoa embaixo desse obelisco, na sombra. Essa pessoa ela tem exatamente 1,8 metros. O quanto que ela pode se distanciar do obelisco, estando ainda sob a sombra, debaixo da sombra. Então, vamos observar o seguinte, que essa pessoa tem 1,8 metros. Então, eu posso encontrar esse valor de x, porque a partir desse valor de x eu vou encontrar a distância máxima que ele pode se distanciar do obelisco. Então, olha só, esse triângulozinho formado pela altura do homem e por x é semelhante ao triângulo anterior. Então, basta usar a semelhança de triângulo. 1,80 dividido para x é igual a 12 dividido para 4,8. Façamos a regra de 3 e temos que 12x é igual a 8,64. Logo, x é igual a 0,72. Essa é a nossa resposta? Não. Esse é o valor de x que nós encontramos. Então, nós queremos encontrar o deslocamento, a distância máxima que a pessoa pode se distanciar do obelisco. Então, se x é 0,72 e nós temos que o x mais a distância máxima é 4,8, então basta fazer uma subtração. A distância é igual a 4,8 menos x. Então, essa distância é 4,08. Alternativa C. Vejamos agora o que diz o Teorema de Pitágoras. Bom, então se eu tenho um triângulo retângulo e seus lados medem 5, 4 e 8, uma terna pitagórica. Então, para cada lado desse triângulo, eu faço um quadrado. Então, nós temos que as áreas desse quadrado são 25, 16 e 9, respectivamente. Então, Pitágoras observou que a área do quadrado maior é igual à soma dos quadrados menores, pois 16 mais 9 é igual a 25. Então, a partir disso, ele estabeleceu o Teorema de Pitágoras, em que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, sempre que esses lados forem os lados de um triângulo retângulo, essa igualdade vai ser verdadeira e nós teremos um terno pitagórico.
Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa, isso é igual à soma das áreas dos quadrados que tem como lados cada um dos catetos, certo? Sendo que a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, vamos fazer uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Use o Teorema de Pitágoras para determinar a medida da diagonal de um quadrado. Então, sempre que eu tenho um quadrado, eu já consigo encontrar sua diagonal utilizando o Teorema de Pitágoras. Determine a expressão que representa a medida de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem L. Então, a diagonal de um quadrado divide o quadrado em dois triângulos retângulos, cujo a hipotenusa é a diagonal e os catetos são os lados. Então, nós podemos usar o Teorema de Pitágoras, pois a diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, isso é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que é L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, nós temos que L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Então, qual é o número D que é ao quadrado dá 2L ao quadrado? A raiz quadrada. Então, D é igual à raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como 2 está multiplicando L ao quadrado, pelas propriedades do radical, nós podemos separar em dois radicais. Daí, nós podemos cortar a raiz quadrada com o quadrado e nós temos que a diagonal é igual a raiz de 2 vezes L. Ou simplesmente a diagonal é L vezes a raiz de 2. Ou seja, sempre que nós temos um quadrado, a sua diagonal é dada pela multiplicação do valor do lado desse quadrado vezes a raiz de 2. Observe o triângulo equilátero a seguir. O triângulo equilátero tem três lados congruentes, que possuem a mesma medida. Obtenha a fórmula para calcular a altura h de um triângulo equilátero, cujos lados medem L. Então, se nós dividirmos o triângulo equilátero ao meio, nós temos dois triângulos retângulos, cuja base é L sobre 2, a altura é h, e o lado do triângulo equilátero se tornou a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Assim, nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que é o L ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai ser L sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Resolvendo L sobre 2 ao quadrado, temos L ao quadrado sobre 4. Então, isolando o h ao quadrado, nós temos que h ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Para quem tem dificuldade em fazer o MMC, podemos pensar da seguinte maneira. Se L ao quadrado for uma pizza inteira e L ao quadrado sobre 4 for um quarto dessa pizza, então quanto é uma pizza inteira tirada um quarto dela? 3 quartos de pizza. Então, h ao quadrado é 3 quartos de L ao quadrado. Logo, h é a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Logo, nós temos que o L ao quadrado na raiz corta, então ele sai da raiz. E o 4, a sua raiz quadrada é 2. Então, apenas quem continua na raiz é o 3. Então, essa é a fórmula para encontrar a altura de qualquer triângulo equilátero. Basta pegar o valor do lado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Vamos agora estudar relações métricas no triângulo retângulo. Vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós não vamos utilizar as fórmulas que geralmente utilizam. Nós vamos fazer de um modo bem mais intuitivo, utilizando a semelhança de triângulo e fazendo rotações, translações e reflexões de figuras planas. Então, em primeiro lugar, nós temos um triângulo retângulo, cuja base dele aqui, nessa posição, é um dos catetos. E eu vou fazer com que a base desse triângulo seja a hipotenusa, fazendo uma rotação. Então, agora a base desse triângulo é a hipotenusa. Traçando agora uma altura, nós dividimos esse triângulo retângulo em dois triângulos que também são retângulos. Então, quantos triângulos nós conseguimos ver na imagem? 2 ou 3? Nós conseguimos ver 3 triângulos. Um triângulo pequeno, um triângulo médio e um triângulo grande, que é o triângulo original, formado pela junção dos dois triângulos menores. Então, basicamente, você tem que pegar esses triângulos e colocar em uma mesma posição. Assim, nós vamos observar que eles são semelhantes
E por meio da semelhança, nós podemos chegar em todas as fórmulas que são dadas de maneira pronta. Então vejam que esse triângulo azul é o triângulo original, o triângulo vermelho é o triângulo médio, que para que ele ficasse na mesma posição do triângulo original, foi feita uma rotação e uma reflexão para que ele ficasse na mesma posição. E o triângulo menor é o triângulo amarelo, que para que ele ficasse também na mesma posição do triângulo azul, foi feita uma rotação e uma reflexão. Então os triângulos estavam originalmente nessa posição, refletidos eles ficaram na posição que está abaixo. Tanto assim, ou também pode ser assim, desde que eles fiquem na mesma posição. Vamos ver aqui uma questão para aplicar esse conteúdo. Em cada triângulo retângulo, determine os valores desconhecidos indicados pelas letras. Então, nesse triângulo retângulo, nós temos que encontrar o N, o H e o M. Então, separemos. Nós temos que os dois triângulos agora menores estão na mesma posição. E o triângulo maior ainda não está. Então, nós vamos fazer uma rotação e, posteriormente, uma reflexão. Agora, todos os triângulos estão na mesma posição. Assim, nós podemos usar a semelhança de triângulos. Para encontrar o valor de N, façamos 13 dividido para 5, isso é igual a 5 dividido para N. Para encontrar o valor de H, façamos 13 dividido para 5, é igual a 12 dividido para H. E para encontrar o valor de M, nós temos que 13 dividido para 12 é igual a 12 dividido para M. Assim, eu deixarei como exercício que vocês façam as regras de 3 para encontrar os valores de N, de H e de M. Um outro exemplo de uma prova da Saresp. Um motorista vai da cidade A até a cidade E, passando pela cidade B, conforme ilustra a figura. Então, quantos quilômetros ele vai percorrer? Então, ele vai de A até B e depois de B até E. Sabemos que de B até E nós temos 16 quilômetros, mas de A até B nós vamos chamar de X. Então, nós vamos pegar aqui esse outro triângulo menor. Ele está na mesma posição do triângulo maior? Não. Então, eu faço uma reflexão e uma rotação. Agora está na mesma posição. Assim, nós temos as medidas indicadas na figura e basta fazer o caso de semelhança. X dividido para 25 é igual a 16 dividido para x. Fazendo a regra de 3, x ao quadrado é igual a 400, logo x é igual a 20. Essa é a nossa resposta? Não, pois o deslocamento total é x mais 16, logo 20 mais 16, que é igual a 36 km. Vamos agora relembrar as razões trigonométricas. Então, por que essas razões são tão importantes e por que elas são verdadeiras? Se eu tenho dois feixes de retas concorrentes que se tocam num único ponto, formando 4 ângulos, 2 a 2 opostos pelo vértice. Então, eu vou pegar um ângulo e chamar de alfa. E aí, se eu pego uma reta perpendicular a um desses segmentos, no caso, o que eu determinei como sendo a base, eu tenho um triângulo retângulo. Se a hipotenusa mede 5 metros e um dos catetos mede 4, então a razão entre eles é 1,25. Se eu pego um triângulo maior, cujas dimensões são o dobro agora, se eu pego 10 dividido para 8, a razão continua sendo a mesma, que é 1,25. Então essas razões, se eu tenho um ângulo fixo de um triângulo retângulo, elas vão ser sempre as mesmas. Então elas vão receber nomes especiais, que será o seno, o cosseno e a tangente. Então se eu tenho um triângulo retângulo e um ângulo específico, o lado maior é a hipotenusa, e nós temos os catetos que terão sobrenomes. O cateto que está oposto ao ângulo é o cateto oposto, que está na frente do ângulo, e o cateto que está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Assim nós podemos determinar o seno, o cosseno e a tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí nós temos alguns ângulos que, caso eles caiam em alguma questão, você já tem que saber os valores do seno, do cosseno e da tangente. Então essa tabelinha ela é de fácil
fácil absorção porque tem várias musiquinhas para decorá-las, né? Tem a musiquinha do Natal, tem a musiquinha do funk. Eu gosto bastante da musiquinha do Natal, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois, no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí tem o de 0 e de 90 graus também. Isso daí eu acredito que você já tenha facilidade. Caso não, é só pesquisar a musiquinha, fixar a musiquinha que você vai ter a tabela. Vamos resolver uma questão. Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B e Marcelo de A até C. De acordo com o problema, que medidas precisamos determinar? A medida dos segmentos AB e AC. Né? A B, o Marcelo, o Anderson, e a C, o Marcelo. Agora, sem considerar a correnteza e sabendo que os atletas vão se deslocar em linha reta, conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá de nadar? Para resolver esse problema, consulte a tabela trigonométrica e utilize os valores com aproximação na segunda casa decimal. Então, ó, vejam que esse ângulo aí não é de 45 graus, é de 40 graus. Então, a questão geralmente vai lhe dar o valor. Aqui no caso, como essa aula, esse slide eu havia preparado para os alunos do 9º ano, e eles têm a tabela já na apostila, então aqui pede que eles consultem a tabela. Mas se fosse uma questão do Enem, com certeza, pelo ângulo ser um ângulo de 40 graus, a questão lhe daria já pronto os valores do seno e do cosseno da tangente de 40 graus. Então vamos aqui liberar um pouco do espaço. Vamos primeiro achar o valor de AB e depois o valor de AC. Primeiro encontrando o valor de AB. Como que eu faço para saber se é o seno, o cosseno ou a tangente? Vamos reconhecer os elementos. Nós temos o ângulo. Em relação a esse ângulo, o x é o cateto oposto e o 40 é o cateto adjacente. Então, qual a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? A tangente, pois a tangente de 40 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, a tangente de 40 graus é 0,84. Como que eu sei disso? Porque existe uma tabela. No caso, se fosse uma questão do Enem, esse valor seria dado na questão. E o cateto oposto é x e o cateto adjacente é 40. Assim, nós temos aqui o 1zinho dividindo 0,84. Façamos a regra de 3 e temos que x é igual a 33,6 metros, que é o valor nadado pelo Anderson. Agora, para encontrar o valor de y, que é o valor que foi nadado pelo Marcelo, nós vamos aqui identificar os elementos. O y é a hipotenusa e o 40 metros é o cateto adjacente. Qual a razão trigonométrica que relaciona a hipotenusa e o cateto adjacente? É o cosseno, pois o cosseno de 40 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, na tabela dos valores, na tabela trigonométrica, o cosseno de 40 é 0,77. E o cateto adjacente é 40 e a hipotenusa é y. Então, nós temos um 1zinho aí dividindo 0,77. Façamos a regra de 3 e nós temos que 0,77y é igual a 40. Assim, y é igual a 40 dividido para 0,77. Então, multiplicamos por 10, por 100, na verdade, em cima e embaixo da fração para tirarmos a vírgula. E temos que y é igual a 4.000 dividido para 77. Então, y é igual a 51,9 metros, que é o valor nadado pelo Marcelo. Então, pessoal, esse vídeo foi a síntese de vários conteúdos. Eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo para estar relembrando. E eu vou deixar uma atividade no Google Forms para que vocês possam resolver. E nós vamos resolver depois numa live ao vivo na quinta-feira. Então é isso, tenham um bom estudo. Tchau, tchau, até a próxima. Saudade de todos vocês.